Salve, Thaís, me ouve bem? Aramis, de Ponta Grossa, como é que tá a turma aí, Aramis? Grande Juninho, Luiz Olá, Roberto, salve, Adriana, tudo bem? tudo bem? Que alegria estar aqui fazendo essa live com você, Marlos. Alegria toda minha, você é profissional das câmeras, live dia sim, dia não, em todos os lugares, cursos, palestras, mulheres advogadas, associações, Adriana não para, furacão. Graças a Deus, muito trabalho. Aí a pandemia trouxe essa possibilidade do trabalho remoto, da gente poder participar de várias aulas, palestras e tudo online. Então, me possibilitou, por exemplo, dar uma aula em Rio Verde, Goiás, que eu tenho certeza que se tivesse que me deslocar ia ser mais complicado, mas foi uma grande alegria, foi uma coisa positiva que a pandemia trouxe. Que legal, muito legal. Tenho te acompanhado pelo Instagram, pelas tuas redes sociais. Aqui no Paraná você tem feito também muito sucesso. O pessoal aqui é teu fã. Você esteve na PUC conosco ano passado e você tem grandes amigos aqui no Paraná. Eu tenho te visto você, tenho te visto em várias atividades aí com a Bracrim e várias atividades que a Thaís Matarassari tem promovido também, tem acompanhado vocês, muito legal. Parabéns, Adriano. Obrigada, Marlos. Você é suspeito que você é um grande amigo. Então, assim, tudo que o Marlos falar, gente, vocês retirem um pouquinho aí, porque tem uma amizade por trás e um carinho muito grande. Mas, realmente, eu adoro Curitiba, o Paraná inteiro, moro no meu coração, grandes amigos que residem aí, que trabalham aí e acabam me abrindo portas, como você fez naquela oportunidade no evento da PUC aí do Paraná. E eu aceito os convites com todo carinho, com todo prazer, porque realmente sempre vem de coração, que eu sei. Legal. Adriana, por falar em amizade, eu quero de público aqui contar a todos que estamos assistindo e depois a nossa live vai ficar gravada no IGTV do Instagram e também estará gravada com os comentários no YouTube do canal Arnes de Oliveira e Andreasa, para que a gente possa divulgar e todos possam assistir. Nós vamos tratar sobre a lei anticrime. Mas eu quero antes apresentar a Adriana, mas ao invés de dizer do currículo da Adriana, eu quero contar que na primeira Salve Felipe do Espírito Santo, grande amigo, Felipe desenvolve, Adriana, toda semana uma live no Instagram dele sobre um curso, sobre um filme. Então eu tive a oportunidade de debater com ele aquela série do O.J. Simpson e Incrível. foi super legal, um público especial também. Então fica a dica aí, Felipe, se convidar a Adriana. A Adriana manda bem nos filmes e é um papo super legal. E eu estava contando para vocês que eu conheci a Adriana em Göttingen e foi muito especial porque era a primeira escola de verão da Universidade de Göttingen. Hoje é uma escola de verão famosa. Inclusive hoje tem um curso só para os brasileiros e outro curso para os latino-americanos e também para os brasileiros, mas aquela foi a primeira edição, estava super concorrida e nós estávamos em 11 ou 12 brasileiros e ninguém se conhecia na época, não existia o WhatsApp, né, Adriana? Eu acho que se existia, estava começando, as pessoas nem usavam, né? Não tinha essa comunicação fácil do WhatsApp. E eu me lembro que eu cheguei no hotel lá, então sem conhecer ninguém, uma cidade super pequena, e aí tinha um bilhete junto com a chave do hotel, informando que nós estávamos em 11 ou 12 brasileiros e que naquela noite a gente iria jantar para se conhecer e iríamos em tal lugar com o endereço, e justamente era um aviso, uma organização da Adriana. E ali eu fiquei muito emocionado, porque essa é uma característica da Adriana, é uma característica que uniu a nossa amizade. A Adriana é uma advogada renomada de São Paulo, depois ela vai dizer dos cursos que ela fez, da área que ela atua, mas dentro da grandeza da Adriana, ela foi uma pessoa que durante aquele curso todo
ela foi a agregadora dos brasileiros, ela foi a pessoa que tratou de cuidar de cada um de nós, para que nos sentíssemos bem, integrados, e isso foi muito legal, e eu fiquei muito, muito feliz. Então, de público, eu quero dizer a todos que foi daí que surgiu a nossa amizade, que se estende até hoje, e que envolve esses outros brasileiros que também estão nos acompanhando aqui na live. Então, Adriana, feita essa introdução dessa pessoa que você é, eu queria que você contasse em alguns minutos a tua trajetória profissional, sobre a tua advocacia, no que você trabalha, os cursos que você fez, quem é você? Eu queria que você dissesse por você mesma quem é você para o nosso público. Primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite e obrigada pelo carinho. Suas palavras realmente me tocam. O que eu fiz foi tentar unir os brasileiros e como eu fui acompanhada, porque a Marina, que cursava o mestrado comigo à época lá em Salamanca, nós nos inscrevemos juntas para o curso, fomos as duas aprovadas. Como a gente tinha a possibilidade de uma fazer companhia para outra, a gente pensou que os outros brasileiros talvez pudessem estar sozinhos e pudessem ter essa necessidade. E aí tivemos essa iniciativa de deixar o bilhetinho para poder unir a todos e fazer uma confraternização de conhecimento. E depois formamos um grupo maravilhoso de grandes amigos, grandes profissionais, todos muito empenhados, muito competentes, muito capazes, que tenho a honra de dizer que sou amiga hoje. É muito, muito gostoso isso. E vai ficar para a vida, com certeza. Legal. Em relação... Felipe, só comentando, pode me convidar. E no começo da pandemia, eu estava fazendo lives toda sábado à noite, comentando séries e filmes também. Só que depois eu parei com esse projeto porque eu não tinha mais tempo de assistir as séries e os filmes. E aí eu não consegui dar andamento. Mas é muito interessante essa iniciativa, pode contar comigo. E em relação à minha carreira, eu começo a graduação na PUC São Paulo, me formo em Direito, e eu já venho de uma família de advogados. O meu avô era advogado, o pai do meu pai, meu avô paterno. Meu pai e meu tio já são uma segunda geração, ele que funda o escritório, meu avô. Depois vem meu pai e meu tio, e eu e meus irmãos, eu tenho mais 3 irmãos, numa terceira geração de advogados. Então, eu tinha dentro de mim uma certa preocupação se efetivamente eu estaria indo para o direito de maneira espontânea ou de uma maneira influenciada por essa trajetória familiar. Fiz inúmeros testes vocacionais para poder sanar essa dúvida e todos me levavam ao direito. As matérias que eu gostava na escola, todas me levavam ao direito. Eu era aquela pessoa que não conseguia somar 2 mais 2 sem uma calculadora. Assim, física me deixava de cabelo em pé. Então eu acabei, a minha vida, a minha trajetória acabou me guiando, me levando para o direito. E no primeiro ano da faculdade eu já me encontrei e o pessoal falava, como assim, você está gostando do primeiro ano? O primeiro ano é chato, né? E eu já gostei no primeiro ano. Aí eu vou fazer estágio com tributário, 2 anos e meio eu fico no tributário, que foi interessantíssimo porque me deu uma base muito importante para trabalhar hoje com os crimes tributários. E mais à frente, o meu pai, já na área criminal, me chama para trabalhar com ele. Estava necessitando, na época ele estava saindo para a reeleição, ele era presidente da OAB, estava saindo para a primeira reeleição, e ele ia sair em campanha, precisava de ajuda no escritório e tal, e eu vou trabalhar no escritório para fazer não só estágio, mas também assumir a parte administrativa. E aí eu começo a trabalhar no escritório e no primeiro contato com o penal, eu já gostava na faculdade, mas na prática penal, e eu não sei se passou essa paixão do meu pai para mim, como é que foi, eu não sei explicar, mas eu sei que hoje eu sou uma apaixonada pelo direito penal, não consegui mais sair. Aí me formei, continuei trabalhando no escritório, advogando, fiz uma pós, de Coimbra, em Direito Penal Econômico Europeu, que é em parceria com o IBCCRIM. Tinha essa vontade de dar aulas, e acredito que até seja uma inspiração que vem do meu avô, que ministrou aulas por muitos anos, e era um apaixonado pela docência. Então, eu acabei indo para essa parte acadêmica, fui fazer o meu mestrado em Salamanca, na Espanha, fiz esse curso de verão em Göttingen, um pouco antes, inclusive, não sei se você se recorda, Marlos, mas eu defendi a minha dissertação de mestrado
aí a Verdade. gente volta para continuar o curso. Foi uma alegria, passamos, conseguimos o título, ficamos super felizes. E depois eu começo agora, estou fazendo doutorado lá em Salamanca também. Ah, que Estou legal. finalizando. Muito bem, parabéns. Muito Obrigada. bom, muito legal. Pessoal, eu quero aproveitar então agora, feitas as apresentações, nós vamos entrar na lei anticrime. E antes de entrar na lei anticrime, agradecendo a presença da Bibiana Fontella e do Guilherme Lucchesi, que são a secretária-geral e o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, que eu sou sócio, a Adriana é sócia, e estamos aqui convidando todos vocês para se associarem ao Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Basta acessar o site ibdpe.com.br, tem lá direitinho como fazer a sua associação como estudante ou como profissional. Vale a pena, toda semana tem artigos novos, pelo menos 2, publicações novas, notícias, temos cursos abertos ao público, temos eventos só apenas para os associados. Então fica a dica, o Guilherme acabou de colocar aqui embaixo também o nosso Instagram, @ibdpe. Fica a dica de todo mundo se associar e vir conosco no Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. E quando nós marcamos essa live, e eu convidei a Adriana, a sugestão dela foi bem bacana, porque todo mundo, no começo da lei anticrime, tratou muito da questão do juiz de garantias e ficou um tema muito forte, como ficou também, nesse momento, o acordo de não persecução penal, quando a lei anticrime tem inúmeros outros pontos que são bastante relevantes e que merecem um destaque, que promoveram uma profunda alteração, tanto no Código Penal, quanto no Código de Processo Penal, quanto na Lei de Execução Penal, a Lei de Execuções Penais. Então, a nossa ideia na live hoje é passar por esses outros temas relevantes e importantes da lei e que não têm sido abordados diariamente, como é o caso do juiz de garantias ou do acordo de não persecução. A gente quer pegar temas que ainda não foram muito debatidos. Então, se você tem algum tema, nós selecionamos, a Adriana e eu selecionamos vários tópicos, vamos passar por eles. E se você tem algum tema da lei anticrime que você tem interesse, tem conhecimento de debater, já marca aqui, os comentários estão abertos e a gente vai super informalmente passando por eles. Se você tem interesse e quer convidar alguém que ainda não apareceu também, clica no aviãozinho aqui embaixo, manda uma mensagem para o teu amigo, ele já fica sabendo que a gente está ao vivo e ele já vem perguntar, que é o caso do Luiz Carlos, que acabou de entrar. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Se você tiver algum tema da lei anticrime, pergunta para nós. Adriana, vamos falar da pena de multa primeiro? Podemos falar da execução da pena de multa. A gente podia começar a falar da legítima defesa. Ótimo. Manda abraço. Podemos? Bom, queria cumprimentar todos que nos acompanham, que estão entrando aí nessa nossa live. Vejo muitos amigos, fico muito feliz, audiência qualificada. E vamos falar desse tema que é a lei anticrime. A lei anticrime que foi sancionada no dia 24 de dezembro de 2019. A gente fala lá aos 45 do segundo tempo. É muito importante a gente ressaltar isso. E ela não é o pacote anticrime do Moro, simplesmente, nua e crua. As pessoas acham que quando a gente fala em lei anticrime, que a gente fala do pacote anticrime. Lógico, falamos sim do pacote anticrime do Moro, mas ela é muito mais, porque a lei anticrime ela é resultado do pacote anticrime do Moro, das medidas previstas no projeto de lei do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e mais as alterações feitas pela comissão da Câmara dos Deputados. Então, ela é resultado de tudo isso. Lógico que o próprio nome já diz, né? Lei anticrime, pacote anticrime. Então, num primeiro momento, a gente já verifica que a ideia será de endurecimento da legislação penal, processual penal, leis especiais, lei de execução penal, todo ordenamento jurídico penal e processual penal que a gente tem no Brasil. Ela trouxe essas mudanças substanciais. E quais os impactos? Como isso afeta o exercício da advocacia criminal? É isso que a gente vai falar. Como o Marlos muito bem colocou, a discussão ficou focada no juiz de garantias. Então, precisamos falar sobre as demais mudanças. No que diz respeito ao Código Penal, a primeira mudança, de maneira
cronológica, digamos assim, em relação à ordem dos artigos que se apresenta, é o artigo 25, em relação à legítima defesa. Foi inserido no artigo 25 um parágrafo único, que vai falar sobre os agentes de segurança pública que repelem agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. É uma situação que aqui eu abro um parênteses, até gostaria de ouvir a sua opinião, Marcos, em relação a isso. Porque, assim, a legítima defesa ela já tem os seus requisitos de maneira ampla colocados no caput do artigo 25. E essa possibilidade do agente de segurança pública que repele agressão, de risco de agressão, à vítima mantida refém durante a prática de crimes, está inserida, de certa forma, num contexto, desde que presentes os requisitos de legítima defesa. Mas há uma necessidade aqui no Brasil de falar, por exemplo, sobre a cocada. Então, quando se fala sobre a cocada, no momento, fazendo uma analogia, não adianta falar sobre a cocada. Você tem que falar sobre a cocada, que é feita de coco e que dá no coqueiro. Coco este que dá no coqueiro. Então, é repisar o óbvio, parece, às vezes, que a legislação faz por algumas iniciativas de, talvez, pessoas, né, legisladores, quais sejam, que não têm esse conhecimento mais aprofundado, até por uma falta de técnica legislativa, digamos assim. Então, eu particularmente acredito que isso não haveria necessidade. Mas a gente sabe como é que existe uma política criminal por trás, toda uma pressão, e aí acabou sendo introduzida essa modificação no artigo 25, introdução do parágrafo único, no Código Penal. Na minha opinião, que eu concordo com você, totalmente desnecessário, um artigo que vem sendo muito criticado, inclusive. Nós estamos, né, Adriano, num momento aí sofrendo um Estado cada vez mais dominado pelas milícias. Nesse último final de semana, nós verificamos em várias reportagens o envolvimento da milícia com o tráfico, do tráfico com a milícia, o envolvimento da nomeação de alguns setores da polícia pela própria milícia, pelo tráfico. São situações muito graves e, inclusive, a crítica que se faz a esse artigo é que ele serviria para um certo salvo-conduto na violência policial. Então, é um artigo totalmente desnecessário, porque a legítima defesa já estava realmente muito bem delineada no Código, e não seria necessário que fizesse esse acréscimo e que, como você bem colocou, nessa negociação entre o pacote anticrime e a lei anticrime, acabou acontecendo essa inserção desse tópico que, na minha opinião, é uma opinião pessoal, acaba servindo sim para uma blindagem da violência policial quando ela ocorre nesses supostos confrontos aí que são traçados. Muito bem. A Luciana, e aí você pode, se quiser, inverter a ordem, Adriana, a Luciana Souza está nos perguntando do artigo 316, que justamente era um tópico que nós entraríamos, que é o artigo que diz que o juiz de ofício, ou a pedido das partes, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. E ainda vem o parágrafo único, que é aquele que fala dos 90 dias. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. E esse é um artigo, se você quiser entrar nele agora, senão a gente vai entrar depois, fique à vontade. Esse é o artigo de toda a discussão que houve da decisão do ministro Marco Aurélio quando soltou o André do Rap, e depois o ministro Fux cassou a liminar dele, e no final, quando foi levado a plenário, a discussão ficou toda em torno desse artigo e da questão dos 90 dias. Então, se você quiser, podemos entrar nesse tópico agora. Perfeitamente, vamos falar sobre isso. O artigo 316 ele vai falar da prisão preventiva. E ele traz, ele afasta
a possibilidade do juiz decretar de ofício a prisão preventiva, porque antes da lei anticrime havia essa possibilidade. O juiz poderia, de ofício, decretar a prisão preventiva. Agora, com a modificação da lei anticrime, ele só pode decretar uma prisão preventiva a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, é importante destacar isso, que foi uma mudança significativa e traz aí uma maior garantia à pessoa que pode vir a ter uma prisão preventiva decretada contra si. Em relação ao polêmico parágrafo único, eu acredito que, se não fosse o caso concreto, analisando de maneira crua, né, a letra da lei, o parágrafo único ele tem uma disposição num sentido também muito protetivo, porque era muito comum, antes da lei anticrime, o juiz decretar a prisão preventiva e morreu o assunto. E simplesmente o indivíduo ficar lá eternamente preso preventivamente, sem que fossem mantidas os requisitos que ensejaram aquela prisão preventiva. Então, não havia qualquer tipo de revisão, ele tinha que estar efetivamente bem assessorado por uma assistência de um advogado com qualidade técnica para poder fazer essa revisão da preventiva, para poder revogar essa prisão preventiva, ou por vezes a defensoria, mas a defensoria, a gente sabe, faz um trabalho brilhante no nosso país, mas também tem um volume de trabalho muito grande, dificulta, né, que faça esse pente fino em todas as prisões preventivas. Então, o legislador julgou por bem dizer o seguinte, que decretada a prisão preventiva, o juiz, o órgão, no caso, que emitiu aquela decisão, deveria revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante uma decisão fundamentada, e mais uma vez, repisar o óbvio, né, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, a decretação da prisão não pode ser de ofício, mas essa revisão tem que obrigatoriamente ser de ofício a cada 90 dias. O intuito, a iniciativa é muito positiva, é louvável, tem que ser aplaudida. O que acontece é que, no caso concreto, as coisas acabaram tomando uma proporção enorme pela periculosidade do preso, do indivíduo que estava ali em questão, e tudo o que gerou. Mas, assim, o dispositivo, na minha opinião, é um dispositivo que deve ser aplaudido e garante simplesmente que as prisões preventivas sejam revistas e, caso mantidas os requisitos e a fundamentação, que ela seja mantida. Caso contrário, que ela seja revogada. Simples assim. Renato Fraile, de Bauru, nós estamos conversando com a Adriana D'Urso, advogada de São Paulo, grande advogada, atuante, amiga. Está aqui a Laura Godoy conosco também, Adriana. E nós estamos falando, Renato, respondendo uma resposta da Luciana Souza sobre a questão da prisão preventiva e dos 90 dias, que você leu aí nos jornais de Bauru, que é o caso do André do Rap. E esse caso é muito interessante, como a Adriana colocou, porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, garante que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Portanto, como a Adriana vem insistindo desde o começo da live, a gente, para dizer que a cocada é feita de coco, precisa dizer que o coco dá num coqueiro, porque senão a gente não entende. Então está lá no parágrafo único dizendo que a decisão tem que ser fundamentada. E por que diz isso, se já na Constituição já diz? Porque boa parte das decisões não eram fundamentadas. A Adriana, que está na prática, como eu, aí no foro todo dia, quer dizer, a prisão preventiva era decretada, isso ficou muito famoso aqui nas prisões da Lava Jato, as prisões preventivas eram decretadas, elas se perpetuavam, transcorria toda a instrução processual, vinha a sentença, a pessoa continuava presa preventivamente, recorre na apelação ainda com a prisão preventiva válida. Então o pacote anticrime, que depois, em parte, virou a lei anticrime, previu
como a Adriana colocou, e eu concordo totalmente com a Adriana, de forma correta, que a cada 90 dias, que é um período já longo e suficiente, o juiz ou o órgão que tenha decretado a prisão reveja essa manifestação, reveja se a fundamentação permanece válida, permanece rígida e se subsiste a necessidade de manter a preventiva. Isso é de uma simplicidade, de uma clareza e de uma correção, a meu ver, concordando com a Adriana, muito boa para o nosso judiciário e para um sistema verdadeiramente acusatório e não inquisitório. Então, esse ponto está claro. A Nicole, que também é nossa diretora do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, com certeza amiga da Adriana, quem deve se manifestar sobre a manutenção... Pergunta para você, Adriana, a Nicole. Quem deve se manifestar sobre a manutenção ou revogação se a prisão preventiva for mantida em sentença e posteriormente em acórdão? Cabe ao juízo originário ou tribunal? Um beijo, Nicole. Obrigada aí pela sua presença, grande advogada, amiga. E obrigada pela pergunta. É muito interessante, mas numa interpretação literal do que diz o parágrafo único do 316, ele vai falar: deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Então, a meu ver, diante dessa interpretação, é o juízo, né, que decretou a prisão, mesmo que ela tenha sido mantida em sentença ou posteriormente em acórdão, não é a decretação na sentença ou no acórdão, é simplesmente a manutenção. É uma decisão de manutenção. Então, eu acredito que teria que ser um juízo competente, o juízo que decretou a prisão preventiva, numa interpretação literal do que diz o parágrafo único do artigo 316. Eu penso mesmo, e isso causa um problemão, né, Adriana? Porque nós temos estados no Brasil, como é o caso do Espírito Santo, por exemplo, em que os processos são físicos. Então, você está com o processo, na hipótese que a Nicole levantou, você está com o processo em apelação no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e você tem que voltar ao processo físico para o juiz de primeiro grau, que foi quem decretou a preventiva. Isso causa um grande problema. Nos processos eletrônicos não é diferente, porque, por assim dizer, a jurisdição já estaria no Tribunal de Justiça, não estaria mais no juiz de primeiro grau. E aí tem um problema. Imaginemos uma situação real, e eu estou concordando com o posicionamento da Adriana, de que a lei é clara, de que é o órgão que decidiu a prisão, ou o juiz que decretou a prisão, é que vai rever. Mas imagine um caso em que esteja se acabando, como é o caso da pergunta da Nicole. O juiz a parte está esperando o julgamento da apelação e o juiz de primeiro grau revoga a prisão. É um caso complexo. Ou se a gente quiser levar ao extremo, imaginemos um caso que esteja em relatoria do ministro Gilmar Mendes e em primeiro grau o juiz Marcelo Bretas resolve revogar a prisão. Imagine o caos que isso geraria em termos de confusão midiática, né? E a Nicole complementa, mas a sentença e o acórdão substituem o título originário. Então é um entendimento interessante também, não é, Adriana? O que você acha? Não, e todas as dificuldades que isso causa, né? Porque eu acredito que a intenção, a minha interpretação vem da intenção do legislador. E a intenção do legislador foi trazer essa obrigatoriedade da revisão da necessidade da prisão preventiva para o órgão que a decretou. Mas, na prática, a gente vai enfrentar diversos problemas, como muito bem colocado por você, de como operacionalizar o que o legislador gostaria. E aí é também uma dificuldade que temos em relação à teoria e à prática. Como compatibilizar a nova legislação com a prática de maneira também a não dificultar a aplicabilidade da boa intenção do legislador. A doutora Nicole tem toda a razão e somada aí também a essa questão do
de que os autos não vão estar nas mãos do... Aqui ela está colocando, a doutora Gabriela estava revendo as preventivas dos casos da Lava Jato que já estão no STJ. Então aí, não sei, como que a gente operacionaliza isso? Pede para devolver os autos para análise da revisão a cada 90 dias? Como é que isso poderia ser feito? Realmente é uma grande questão que só vai ser resolvida aos poucos com a prática, né? Com o dia a dia da advocacia, que vai fazer os pedidos e vai provocar aí os juízos para se manifestarem, muito, muito provavelmente nesse sentido. Nicole, eu vou fazer o seguinte, esse tema está tão legal, e essa tua notícia da doutora Gabriela Hart, revendo as preventivas dos casos da Lava Jato que já estão no STJ, e a Nicole, que é uma advogada combativa, guerreira, como a Adriana, se insurgiu, ela está dizendo aqui que se insurgiu. Quarta que vem, às 5 horas, é com você, Nicole. Topa? Se você quiser, a gente vem só para discutir esse tema aqui, que a gente ainda não fez uma live nós dois, está convidadíssima. Me diz aí se você já topa, já fica marcado. Show de bola. E o Álvaro Borges, que foi presidente da nossa Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, Adriana, está perguntando nessa mesma questão antes de a gente mudar de tópico. Então, o voto do ministro Marco Aurélio do caso citado foi o mais acertado? Quer dizer, o ministro Marco Aurélio, é uma fogueira, mas vamos aqui que vale a pena essa live nessa fogueira. O voto do Marco Aurélio estava certo? Bom, primeiro, essa live com a doutora Nicole vai ser imperdível. Estarei assistindo aí, participando, tema muito interessante, ótimo debate. Ela já confirmou. Então, Então, desculpa, Adriano, ter cortar. Quarta-feira, 5 horas, quarta que vem, com a Nicole, a gente entra só para falar do 316. Mas muito especialmente dessas decisões da doutora Gabriela. Isso vai ser um bom debate. Incrível, e aí você... Legal. Aí você estava falando sobre o Álvaro, sobre o voto do Marco Aurélio. Então, é complicado, né? A gente analisar tecnicamente, particularmente eu desconheço os autos. Não sei em que situação tudo se deu. Mas teria que ser, ele teria aí competência para poder analisar essa revisão ou não? Ou deveria ter devolvido os autos para o juízo que decretou? Né? Essa é a grande questão que se coloca. Particularmente, eu não tenho uma opinião formada a respeito, porque eu não acompanhei tão de perto esse caso. Joia. Eu defendi de público, Álvaro. Então, eu defendi de público o seguinte. Primeiro que a gente não conhece os autos, apesar da peça da habeas corpus, que tem 6 páginas, ter se tornado pública, mas a gente não conhece como que esse habeas corpus chegou ao Supremo. Então, se essa matéria foi debatida efetivamente no STJ, se houve essa discussão em 2º grau, em 1º grau, a gente não conhece os demais processos daquele réu em específico. Então, aqui, você bem sabe, é um caso extremamente complexo. Mas o que eu tenho defendido é o seguinte, no que diz respeito à revogação da prisão, porque está preso há mais de 90 dias, preventivamente, sem a confirmação pelo juiz e pelo órgão emissor, eu acho que o ministro Marco Aurélio andou muito bem e agiu muito corretamente no que diz respeito a esse tópico teórico, sem entrar no mérito do caso geral do André do Rap. O meu entendimento é esse, quer dizer, a pessoa está presa 90 dias, no dia 91, sem a confirmação da sentença, da preventiva, com nova fundamentação, a pessoa deve ser colocada em liberdade. A prisão torna-se ilegal. A prisão torna-se ilegal. Vamos verificar, para quem está na prática como a Adriana, eu e muitos dos advogados que estão nos ouvindo, nós sabemos que até na renovação de prisão temporária, o Ministério Público se manifesta sem ser chamado. Quer dizer, a gente sabe que o Ministério Público se manifesta sempre, em todos os casos. Então, não é necessário, e a lei não prevê que haja uma manifestação do Ministério Público. O que a lei prevê é que o órgão emissor da decisão
tem que revisar a sua manutenção a cada 90 dias. Então, 91 ficou ilegal, tem que soltar. Neste ponto específico, o ministro Marco Aurélio andou, na minha opinião, super bem. Agora, de novo, na prática tem um problema, não é, Álvaro? E é isso que a Adriana tem dito aqui desde o começo, quando ela começou a falar da origem do pacote anticrime. Isso gera um efeito reverso. Qual que foi o efeito reverso? Provavelmente, esta revisão a cada 90 dias se tornou letra morta da lei diante da jurisprudência que o Supremo orientou nesse caso. E aí entra no mérito de quem é o caso, é traficante, tem outras condenações, enfim, toda a problemática que a gente acompanhou pelos jornais e não no caso concreto. Só para não deixar que eu dei essa opinião pública, então expresso aqui também. Pessoal, a gente está com 40 minutos de live com a Adriana Durso, o tempo está voando. Se você está curtindo e tem perguntas sobre a lei anticrime, e não vale perguntar de juiz de garantias nem de acordo de não persecução penal, que são temas batidos, a gente está falando só daquilo que ainda não está super debatido. Pergunta aqui, a gente já responde. Se você está gostando, quer convidar um amigo, clica no aviãozinho. E vamos para o próximo tópico, Adriana. Você quer passar por qual agora? Talvez a gente pudesse ir para algum de progressão de regime, só para a gente ficar num da execução penal também, mas fica a teu critério. Eu queria só falar que você tinha perguntado aquela hora da execução da pena de multa. Vamos lá. Ficou em aberto. Então vamos falar dela, que agora, a partir da lei anticrime, a multa será executada perante o juiz da execução penal. É uma modificação que trouxe a nova lei. E é importante destacar que ela continua sendo considerada dívida de valor. Então, a ela se aplicam as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Mas a sua execução passa a acontecer perante o juiz da execução penal. Legal. E vamos lá. Outra informação que é legal, que acho que essa foi um pouco mais falada, é o aumento do tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade. E isso traz consequências aí bem drásticas no nosso sistema penal. Então, antes era de 30 anos, né, não superior a 30 anos, e aí com a lei anticrime passa a ser não superior a 40 anos. É importante destacar que é uma novatio legis impégios e ela não retroage. Legal. E a DINA, essa informação da Adriana, desse aumento de 30 para 40 é bem importante. E a DINA Saldanha está dizendo que, na opinião dela, deveria... A gente está só voltando um minutinho na questão da preventiva, que deveria ter uma análise de cada caso concreto. Exatamente, você está correta, DINA. Tem que, nessa renovação a cada 90 dias, analisar o caso concreto. É isso mesmo. E cumprimentar o Rogério Oscar Botelho, que é o advogado-chefe rei de Foz do Iguaçu e região. Quem precisar de algo do oeste do Paraná é com ele logo vai estar conosco aqui nas lives. E vou te submeter a pergunta do presidente do Instituto do IBDPE, renovando o convite para todos se associarem. Vai lá no site ibdpe.com.br. O Guilherme está perguntando o seguinte, Adriana, é um dos temas que a gente tinha selecionado, que é a ação penal no caso de estelionato. Como é que fica a representação quando já foi oferecida a denúncia? É necessário intimar o ofendido? Em que prazo? E o Guilherme, nosso presidente do Instituto Brasileiro, diz que os tribunais têm divergido sobre essa questão. Como é que você enxerga isso? Guilherme coloca aí a grande questão em relação à mudança do artigo 171 do Código Penal, 171, traz o parágrafo 5º, a lei anticrime. A ação penal pública passa a ser condicionada à representação da vítima. Antes era ação penal incondicionada, mas isso é uma regra que comporta exceções. Quais são as exceções? Se a vítima for administração pública, direta ou indireta, não há necessidade de representação. Também não haverá, se a vítima for criança ou adolescente, e aí você vai trazer o conceito de criança ou adolescente do ECA. Se a vítima for pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz. Nós tivemos uma grande questão em relação a isso, em relação à aplicação da lei no tempo e como operacionalizar. Em relação à aplicação da lei no tempo, eu particularmente acredito tratar-se de uma norma
de natureza mista, de natureza híbrida, porque ela possui um caráter processual e também reflexos no direito penal. Então, caráter processual, porque ela muda o tipo de ação penal, de incondicionada para condicionada representação, e os reflexos no direito penal dizem respeito ao prazo decadencial. Então, ela passa a ser uma norma de natureza híbrida e que ela retroage, portanto, porque ela é uma lei mista com conteúdo que, de certa forma, beneficia o réu. Aí, a grande questão que se coloca é a que o Guilherme, né, doutor Guilherme, nos apontou. Como operacionalizar isso em relação aos casos já em andamento? Porque os novos casos são simples. O delegado, o próprio delegado, já vai verificar se existe a necessidade da representação, o Ministério Público vai verificar se há representação ou não. Isso é tranquilo. Mas e nos casos que já estão em andamento, que já tiveram denúncia, mais ainda, que já tiveram condenação, como que a gente trata esse assunto? Em relação aos casos com denúncia já, né, mais adiantados, até casos, às vezes, em grau de recurso, como que a gente pode regularizar a situação? Como que apresenta essa representação? Então, alguns tribunais estão entendendo no sentido de que é possível, sim, a representação, ao oferecimento da representação, mesmo nas ações em curso, mas para isso, na minha opinião, como seria a melhor forma? Intima a vítima para que, num prazo de tanto tempo, 30 dias, 90 dias, o que a lei ou o juízo achar conveniente, de um prazo de bom senso, 30 dias eu acredito que seria um prazo muito bom, para que ela oferecesse a representação, caso tivesse interesse no prosseguimento daquela ação penal, do recurso, do que quer que seja. E aí, caso não assim, falando é muito fácil, né? Quando a gente fala, fica simples. Mas, assim, na prática, nós vamos enfrentar grandes dificuldades também, porque quem que vai verificar isso? É o juízo que está com os autos? Está lá no STJ e o STJ vai intimar a vítima para oferecer representação, caso ela deseje. Como que a gente faz isso? Realmente também é uma questão que está em aberto. Os tribunais ainda estão tentando unificar um posicionamento nesse sentido. O STJ está já decidindo algumas questões a respeito do tema, mas a gente ainda não tem uma jurisprudência pacificada para tratar dessa situação. Nós estamos apenas com 10 meses da lei anticrime, que foi promulgada, como a Adriana disse, no final do ano passado, 24 de dezembro de 2019. 24 de dezembro, é isso, né, Adriana? Isso, foi sancionada nessa data. E nós temos apenas 10 meses, e 10 meses que foram diferentes para o judiciário também, por conta da pandemia. Muitos estados, como a gente disse, com processos físicos, outros já com a jurisprudência se firmando. No caso do acordo de não persecução penal, que não é tema dessa live, temos jurisprudência de uma forma na Justiça Estadual, jurisprudência de outra forma na Justiça Federal. Quem tiver interesse, busca lá no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, teve várias lives sobre acordo de não persecução penal. E a Pamila me perguntou aqui se ela perdeu o começo da live, se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, Pamila, vai ficar salva no IGTV, aqui no Instagram, imediatamente após o final já vai estar disponível, e daqui 48 horas vai estar disponível no canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Ficam todos convidados para se inscrever no canal e saber das nossas novidades antes de todo mundo. Adriana, a gente tem mais 10 minutos. Escolha um tema. São muitos. Eu vou falar da Lei de Crimes Hediondos. Houve, Legal, através da lei anticrime, uma ampliação do rol de crimes que são considerados hediondos. E, dentre eles, de uma maneira até interessante,
de acordo com a política empregada pelo nosso governo federal, foram incluídos como crimes hediondos o comércio ilegal de armas de fogo, o tráfico internacional de arma de fogo, acessório à munição, e esses crimes também tiveram uma modificação no Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento ele passou a ser mais gravoso, digamos assim, também de maneira surpreendente. Então, o artigo 16 trouxe a separação das armas de uso proibido e de uso restrito com diferentes penas para cada situação. O uso restrito passou a ser de 3 a 6 anos de reclusão a pena e o uso proibido 4 a 12 anos de reclusão. E para comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo, houve um aumento da pena também. Antes era de 4 a 8 anos e multa o comércio ilegal de arma passou a ser de 8 a 16 anos e multa. Também traz a possibilidade do Estatuto do Desarmamento da utilização do agente policial disfarçado, que a gente vai verificar também na lei de lavagem de dinheiro, o agente infiltrado, o policial disfarçado. E também uma nova causa de aumento de pena, que é o reincidente específico em crimes do Estatuto do Desarmamento. Também é importante destacar que pouco se falou a respeito do Estatuto do Desarmamento. É verdade. Pouquíssimo se falou. Você tá lembrando dessas alterações do Estatuto do Desarmamento. A Diná está confirmando aqui que foram várias mudanças no Estatuto do Desarmamento. E esse é um tema que deveria ser mais debatido. A gente pode até marcar uma live sobre o Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque a gente vive um momento super armamentista no país. Há um incentivo ao uso e à posse de armas e são diversas alterações aqui que devem ser analisadas nessa ampliação também do rol dos crimes hediondos. Adriana, você não quer dar uma palhinha sobre a questão da cadeia de custódia, que é a questão das provas? Muito importante esse tema da cadeia de custódia. Eu queria falar sobre ele uma meia hora, pode ser? Pode. Nós temos 7 minutos. Eu vou tentar ser breve. É importante a gente falar da cadeia de custódia. Foi uma alteração positiva da lei anticrime. Ela insere todo um capítulo no Código de Processo Penal. O que é a cadeia de custódia? É importante a gente esclarecer. Muitas vezes as pessoas confundem a cadeia de custódia com a audiência de custódia. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, só tem a palavra custódia, né, no nome. Mas a cadeia de custódia, ela é aquele caminho percorrido pela prova, pela evidência, até a sua análise pelo magistrado. E qualquer interferência nesse caminho vai resultar na imprescindibilidade, na imprestabilidade, dessa prova. Essa prova vai se tornar uma prova imprestável. Você não tem como. Então, eu falo que é muito bonito a gente ver o CSI, né? Aquele seriado dos Estados Unidos, onde há todo mundo de macacão branco, óculos e propé e luvas, e pegam lá a evidência com a pinça, coloca no saquinho numerado, e aí você fala que incrível, joga a digital no sistema e consegue localizar o suspeito. Infelizmente, no Brasil, não é assim que funciona. Nossos órgãos de perícia, coleta de provas, infelizmente, estão sucateados. Eles não têm investimento estatal e não têm essa possibilidade. Então, por vezes, a cadeia de custódia, que é tão importante para a prova e para a constatação do que realmente aconteceu, porque todo crime ele deixa vestígios. Não existe o crime perfeito sem nenhum vestígio. Mas esses vestígios vão contar a historinha do que realmente aconteceu. Mas eles têm que estar preservados, senão eles vão contar uma história errada, uma história que não condiz com a verdade. Então, é mais ou menos isso. O capítulo 2 vai trazer todo um regramento em relação à preservação da cadeia de custódia e das perícias em geral, como que deve ser feito, de maneira a preservar a prova até que ela chegue incólume nas mãos do juiz, para que a história contada para o juiz
seja a verdadeira história que aconteceu naquela cena do crime. Eu acho que é isso. E essa é a importância da regulamentação da cadeia de custódia. Que é fundamental, é um ponto super importante da lei anticrime. A Laura Godoy, nossa amiga Adriana aí de São Paulo, está te mandando um abraço, dizendo que é ótimo o teu posicionamento. O Fábio Augusto, parabéns, Adriana, muito, muito pertinente seu posicionamento, e teve inúmeros elogios, um monte de coraçãozinho aqui correndo do lado direito. Eu quero super te agradecer, quero dizer que quem sabe faz ao vivo, e essa live podia ter esse título, quem sabe faz ao vivo, porque a gente veio sem roteiro prévio. A única coisa que a gente combinou foi não falar de juiz de garantias. No começo da live, sem combinar, eu falei que a gente não ia falar também de acordo de não persecução penal. Falamos de legítima defesa, falamos de prisão preventiva, falamos de cadeia de custódia, falamos dos crimes hediondos, do Estatuto do Desarmamento, do crime de estelionato, enfim. Foi um bate-bola com quem sabe faz ao vivo, quem está na prática, e a Adriana está super na linha de frente. Então, eu quero te agradecer de coração, Adriana. Nós vamos com certeza marcar uma segunda live. Fico já comprometido com você, e você vai comprometida comigo da gente fazer. Foi super legal. E ao me despedir, vou deixar um espaço para você se despedir, mas me despedindo, dizer a todos: fica gravado no IGTV. Se você gostou, compartilha, manda para o pessoal para assistir. E depois do IGTV, valeu, Álvaro, depois do IGTV fica gravado também no Arnes de Oliveira e Andreasa, lá no YouTube. Tem a live que eu fiz com o Álvaro sobre direito médico, falando dos aspectos criminais, foi super legal. Então, eu te agradeço de coração, Adriana. Muito obrigado. Eu que não tenho palavras para te agradecer, foi incrível, foi uma delícia esse bate-papo, passou voando. São Verdade. Tantas alterações que a lei anticrime promoveu que a gente teria que fazer parte 1, 2 e 3 para poder falar de todas. Mas eu acho que a gente pontuou várias interessantes aqui, trouxemos questões polêmicas, inclusive, de dificuldade de aplicação prática, que eu acho que ainda vão ser regulamentadas mais para frente, ou pela jurisprudência, ou pela própria legislação, que vai, de alguma forma, resolver essas questões. Então, eu agradeço demais, agradeço a presença de todos vocês que nos acompanharam, espero que tenham gostado, que tenham curtido esse conteúdo, e fico à disposição no meu Instagram, Adriana Durso ADV, e em todas as minhas redes para o que vocês precisarem. Foi uma delícia, um grande prazer, Marluz. Super legal, o Guilherme acabou de colocar aí o teu Instagram, @Adriana Durso ADV. Quem não segue a Adriana, vai lá seguir. Quem não me segue, venha me seguir. Obrigado. Socha Felipe está dando os parabéns. Lud Martins está dando os parabéns. Luiz Carlos Bandeira e todo mundo. Pessoal, beijo para Adriana, beijo para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.